do que tem sido ensinado nos meios evangélicos mais modernos, que a igreja sou eu. Não é isso que os nossos pais nos ensinaram. A igreja não sou eu. A igreja é a reunião dos eleitos. Portanto, não é um indivíduo que é a igreja, mas a reunião dos indivíduos que estão em Cristo que forma a igreja. A igreja não é um pedaço do corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, erra quem acha que pode simplesmente viver a igreja fora da igreja. Ou seja, eu não faço parte do corpo de Cristo, mas eu digo, eu sou igreja. Eu me afasto da igreja, mas eu ainda sou igreja. Isso não existe. A igreja é um corpo com os seus membros, e esses membros precisam estar unidos. E para aqueles que dizem que a igreja, como nós conhecemos, é meramente uma instituição, mais uma vez nos ensina o símbolo de fé que existem duas formas da igreja ela ser manifesta. Ela é manifesta na forma visível e na forma invisível. A forma invisível da igreja é um número completo dos eleitos, ou seja, aqueles que já estão em Cristo e participam da igreja triunfante, aquela que já ressuscitou com Cristo. O número dos eleitos que está na igreja agora, como membro da igreja, participando ativamente de uma igreja fiel, e o número daqueles que ainda não se converteram, mas fazem parte do número dos eleitos. Este é o número total da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, chamada igreja invisível, que é a igreja que nós não conhecemos. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós discipulamos, é por isso que nós evangelizamos, porque nós não conhecemos quem são as pessoas que fazem parte da igreja invisível, mas ainda não participam da igreja visível. Nosso papel como cristãos é, sabedores da soberania de Deus, falar do evangelho, anunciar o evangelho para estas pessoas, e à medida da vontade de Deus, segundo a providência, ele vai acrescentando à igreja visível aqueles que antes faziam parte da igreja invisível e agora farão também da igreja que nós vemos no rol de membro de uma igreja local. Já a igreja visível como uma instituição, ela também é a igreja de Cristo, só que ela é formada por aqueles que já professam a fé, que estão em comunhão com a igreja local. Eles participam ativamente de uma igreja onde há pastoreio, onde há disciplina, onde há os sacramentos. Eles são jurisdicionados por um conselho, eles vivem na comunhão dos santos. Esta é a igreja visível do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também chamada de reino de Deus. Quando nós pensamos no reino de Deus, o que é o reino de Deus? A igreja. A igreja é o reino de Deus visível na terra. Então, a expansão do reino de Deus se dá pela expansão da igreja, em todas as suas áreas. Na área do culto, né, quando nós recebemos mais pessoas, o reino de Deus está se expandindo. Mas não somente isso. Na influência que os membros da igreja exercem na sociedade, quanto mais nós avançamos na sociedade, em diversas áreas, né, os crentes trabalhando na política, trabalhando nos meios empresariais, nos meios educacionais, em tantas outras áreas que nós podemos atuar, nós estamos fazendo com que o reino de Deus toque cada 1 centímetro dessa terra, reclamando para Cristo o poderio sobre tudo e sobre todos. É a casa de Deus, o reino de Deus, é a igreja visível do Senhor nessa terra. Nós queremos louvar a Deus por termos uma igreja local que participa dessa herança que foi mais uma vez reafirmada na Reforma Protestante e que diz que o povo de Deus se reúne todos os domingos para anunciar as maravilhas desse reino e como é bom participar de uma igreja visível. Isso depõe, irmãos, contra tudo aquilo que eu falei agora há pouco, na modernidade do evangelicalismo brasileiro, que muitas vezes dispensa o fato de alguém ser membro de uma igreja. É indispensável para um cristão, um eleito de Deus, ser participante, membro de uma igreja visível. Porque os membros da igreja visível, eles de alguma maneira declaram que são também partes de uma igreja invisível. Quando nós saberemos se isso de fato será cumprido ou não?
Nós saberemos ao longo do tempo. Alguns que fazem parte da igreja visível, às vezes demonstram que não eram verdadeiramente cristãos. E é a própria igreja, pelo Espírito de Deus, que declara quem permanece e quem não permanece no corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos sempre bons membros da igreja, para que o Evangelho e o reino de Deus possam se expandir também pela instrumentalidade das nossas mãos. Amém.